Esse é o Pretória, o podcast de saúde da população negra produzido pela Preta ID, uma iniciativa de estudantes da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou a Stephanie Marinho, estudante de Medicina, e vou contar com a participação de profissionais de diversas áreas para promover a democratização do acesso ao conhecimento. Olá, pessoal! No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a década afro da ONU. E hoje teremos participação especial de outros dois apresentadores, a Larissa Alexandre e o Rafael Marques. Lara e Rafa, por favor, é com vocês, se apresentem. Eu sou a Larissa Alexandre, sou estudante do terceiro ano de Medicina da Universidade de São Paulo. E juntamente com a Stephanie e o Rafael, vamos apresentar o episódio de hoje do podcast Pretória. Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Marques. Eu sou estudante de fisioterapia aqui da Universidade de São Paulo, da USP, e eu também participo desse projeto aqui com a Larissa e com a Stephanie. Bom, a Larissa e o Rafael são fundadores da Preta ID e idealizadores do nosso podcast Pretória. E daqui para frente nós vamos contar com a participação deles. Em relação ao tema de hoje, em dezembro de 2013, a ONU, em uma Assembleia Geral, proclamou a Década Internacional de Afrodescendentes, que está compreendida no período entre janeiro de 2015 e dezembro de 2024, com o tema Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. O principal objetivo da década é promover o respeito, a proteção e a garantia de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais dos afrodescendentes, como estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também é uma oportunidade de reconhecer a contribuição significativa feita pelos afrodescendentes às nossas sociedades, além de propor medidas concretas para a promoção da inclusão e combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e qualquer tipo de intolerância relacionada. E para discutir esse assunto, nós vamos conversar com a Lígia Batista. Lígia, muito obrigada por ter topado participar. Por favor, se apresenta, conta pra gente a sua formação, com que você trabalha e fica à vontade para divulgar algum projeto ou rede social, se você quiser. Obrigada, Stephanie, Larissa, Rafael, pelo convite. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz que a gente está conversando sobre a década. Acho que é um momento muito pertinente para a gente falar sobre isso no Brasil, né? Mais do que nunca. E, bom, me chamo Lígia Batista, sou formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Sou advogada, mas não exerço, tenho formação, mas não exerço exatamente a advocacia. Acabei construindo a minha carreira toda no campo dos direitos humanos e da construção de pesquisa e de práticas de incidência política na sociedade civil. Trabalhei por 6 anos na Anistia Internacional e atualmente sou assessora especial aqui no Programa para a América Latina da Fundação Open Society. E, além de tudo isso, tive a experiência de participar desse programa de bolsas de estudo ou de fellowship da Década Internacional de Afrodescendentes das Nações Unidas. Então, um prazer compartilhar um pouco dessas experiências. Bom, sigam a Preta ID no Instagram, no @preta.id. E vamos às perguntas. Bom, eu que vou começar a fazer a primeira pergunta. Lígia, a construção do regime internacional do combate ao racismo e a promoção da igualdade racial teve como início o debate geral dos direitos humanos, mas pautou-se em questões específicas direcionadas à população negra. Nesse sentido, você poderia comentar um pouco sobre a importância da década internacional de afrodescendentes no cenário mundial? Com certeza, Larissa. Então, acho que a primeira coisa, talvez a destacar antes da própria década, é uma reflexão a respeito de Durban e do que isso significou, né? Então, lá em 2001, as Nações Unidas organizaram essa grande conferência mundial para discutir racismo, xenofobia, intolerância. E essa conferência se chama Conferência de Durban porque aconteceu em Durban, que é lá na África do Sul. E eu acho que isso foi um espaço fundamental para estabelecer alguns grandes parâmetros que dão mais concretude para o que significaria esse enfrentamento ao racismo a partir da comunidade internacional. Então, acho que também, antes de entrar nos pormenores da década, vale ressaltar a importância das mulheres negras nesse processo, né, das mulheres negras brasileiras em particular. E acho que não à toa, quando a gente pensa sobre a Conferência de Durban, a gente vai perceber que, inclusive, a própria relatora-geral da conferência era uma mulher negra militante brasileira, a Edna Roland. E eu acho que
cada militante que participou desse espaço teve um papel fundamental para fazer transparecer o que o debate sobre racismo, sobre discriminação racial significa desde as nossas perspectivas. Em particular, pensando no Brasil como um país que tem essa dimensão continental e que sempre teve uma população majoritariamente negra. Então, eu acho que esse elemento foi um elemento muito importante para esse processo. Além disso, como um resultado que eu diria que é importante da realização dessa conferência em Durban, a nível doméstico, pensando o Brasil, quais foram algumas das implicações mais concretas. Então, por exemplo, em 2003, 2 anos depois da realização da conferência, nasce a Secretaria de Promoção para a Igualdade Racial, a CEPIR, que eu acho que é um grande exemplo de como essas mobilizações acabaram também ressoando em resultados muito concretos no nosso país, apesar de não terem sido tantos como a gente gostaria, algumas coisas muito concretas passaram a acontecer. E aí, dentro da CEPIR, eu queria também destacar essa importância do lugar da CEPIR como essa grande articuladora interministerial, para fazer avançar o debate sobre enfrentamento ao racismo a nível nacional em todas as áreas possíveis, relevantes no Brasil. E aí, por exemplo, ontem eu esqueci de mencionar que eu faço mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos aqui na UFRJ. Recentemente eu comecei. E a gente teve uma aula inaugural para debater políticas públicas e antirracismo com o Edson Santos, que foi ministro da CEPIR durante a gestão do governo Lula. E ele falou sobre uma coisa muito interessante, falou sobre várias coisas incríveis, mas acho que uma coisa muito interessante sobre esse lugar de articulação interministerial da CEPIR, que por exemplo, o programa Luz para Todos e a relação com comunidades quilombolas. E foi muito legal ouvir ele falar sobre isso, porque, a princípio, quando a gente pensa nesses programas sociais, não necessariamente eles têm, desde do seu desenho, do seu desenvolvimento, uma coisa racializada, né? Assim como a Política Nacional para a Saúde Integral da População Negra, que a gente vai falar mais para frente, eu acho, né? Mas o programa Luz para Todos, durante a existência da CEPIR no governo federal, permitiu com que essa instância específica coordenasse esforços junto com o Ministério de Minas e Energia para falar sobre a necessidade de acesso à luz elétrica em comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e tudo mais. Então, é muito interessante enxergar que não só enquanto CEPIR existe um lugar muito importante que ela ocupou para a produção de reflexão a respeito de política pública antirracista no Brasil, mas também a importância que ela teve para provocar outros ministérios, para provocar o presidente, para provocar outras forças políticas importantes a fazerem avançar esses debates em cada uma dessas pastas. Então, queria também comentar a CEPIR como um ponto importante a nível nacional. Daí, voltando para o contexto mundial, assim, entendendo o lugar que a década ocupa, é muito importante destacar que a década dialoga muito com o que se originou em termos de documento a partir da Conferência de Durban, né? Então, Durban tem a sua própria declaração e o seu plano de ação, que são documentos que vale muito a pena pesquisar e ler um pouco mais. E a década ela também tem os seus próprios, né, objetivos e planos de ação. Como a Stephanie comentou no começo, esses grandes pilares de atuação, que são reconhecimento, justiça e desenvolvimento, são fundamentais, inclusive, para pensar o racismo como numa perspectiva mais global, que não se limita, inclusive, ao racismo antinegro, que se refere ao racismo contra populações indígenas, que se refere ao racismo contra outras minorias raciais em outros países do mundo. Então, acho que tem uma pertinência importante nesse debate a nível de comunidade internacional, que é o fato de ter se criado alguns parâmetros bastante amplos, de que conseguem incorporar esses elementos de uma maneira bastante coesa, conectada. Então, acho que o lugar que a década internacional ocupa hoje é esse lugar de disputa frente à comunidade internacional, se entender que, não só a nível nacional e regional, existem algumas especificidades, várias especificidades. Então, não dá para dizer que o racismo que se expressa no Brasil é o mesmo que se expressa no Reino Unido. Existem coisas que são semelhantes e coisas que são muito diferentes, temas que vão emergir, por exemplo, mais na Europa do que na América Latina, como, por exemplo, o tema de migração, que eu acho que toca muito a América do Norte, Estados Unidos e a Europa, em grande medida. E para a gente vai tocar em outros assuntos, mas ainda assim
a década permite essa grande coesão de todas essas agendas, porque no final das contas a gente está falando sobre discriminação racial, a gente está falando sobre supremacia branca, a gente está falando sobre esses eixos. E aí, para ainda adensar um pouco mais, entrar em maiores detalhes sobre o que a década propõe, me parece muito fundamental que não se trata pura e simplesmente de uma campanha ou de uma ação solta, né? Eu acho que a década ela propõe recomendações muito concretas. Então, se a gente vai olhar, por exemplo, para esse campo mais de reconhecimento, a década vai destacar a importância da gente reconhecer as contribuições culturais, históricas das populações afrodiaspóricas no mundo todo, que é uma coisa que no Brasil, por exemplo, a gente ainda capenga, né, em conseguir reconhecer. É só a gente pensar, por exemplo, no quanto que é implementada a Lei 10.639, que é a lei que promove essa coisa do ensino afro-brasileiro nas escolas. Assim, é muito pouco, é muito incipiente, é muito pouco, né? Então, acho que tem essa relevância quando a gente pensa em reconhecimento. E eu acho que um outro eixo que vale a pena a gente falar é o reconhecimento dos impactos do tráfego transatlântico para essas populações. Como que a gente, como os estados, de maneira geral, como a comunidade internacional, de maneira geral, por vezes esquece ou invisibiliza essas coisas da nossa história e vive como se o lugar que a gente está hoje, a forma como a nossa sociedade se conforma hoje, se desse de maneira absolutamente desassociada da história, né? Então, não dá para... Isso é uma coisa importante, né? Não dá para a gente pensar sobre a história se a gente não consegue entender o que aconteceu antes, porque senão a gente não tem um diagnóstico real das implicações desse passado no nosso presente e potencialmente também no nosso futuro. Então, acho que tem essa conexão importante. E aí, para comentar bem rapidinho sobre os outros dois eixos, nesse campo de justiça, também tem uma coisa muito forte voltada para a reparação histórica, né? E para como todo esse processo impactou e quais são as políticas que a gente pode pensar em termos de reparação histórica. Mas também eu acho que aí é muito bom, assim, especialmente para o Brasil, pensar o lugar do sistema de justiça para responder ao enfrentamento ao racismo, né? E como que o sistema de justiça, por vezes, reproduz como se fosse um grande catalisador dessas desigualdades. A gente tem, por exemplo, falando sobre violência policial e dando contexto, por exemplo, que hoje acontece uma chacina em que 25 pessoas são mortas na favela de Jacarezinho, a maior parte dessas pessoas é negra, a polícia opera dessa forma, sem ter o aval necessário para isso do STF, por exemplo, que já deu uma decisão posicionando exatamente essa ordem de que não poderiam haver operações policiais durante a pandemia, mas ainda assim isso acontece. Isso é um exemplo da importância do sistema de justiça reconhecendo os impactos da violência racial contra as populações. Mas ainda assim, se a gente for parar para pensar no sistema de justiça de forma mais ampla e os seus múltiplos órgãos, sucessivamente a gente vê o poder público reforçando essa lógica, né? Reforçando uma lógica violenta, uma lógica de perseguição a comunidades marginalizadas, e aí não só em se tratando de violência policial, mas de várias outras coisas. A gente pode pensar sobre isso quando a gente pensa saúde e violência obstétrica, a gente pode falar sobre isso quando a gente pensa acesso à educação, e o quanto a educação, como a gente falou, da história afro-brasileira é trazida ou não nas escolas, como isso é invisibilizado e como isso impacta a formação de pessoas brancas e negras. Então, eu acho que esse eixo de justiça também é muito importante da gente destacar. E para fechar, nesse eixo de desenvolvimento, tem uma coisa também muito importante que sim, as populações afrodiaspóricas, as populações negras, elas vivem historicamente em um contexto de absoluta marginalização. Isso significa não só que existe uma exclusão territorial, né, geoespacial ali, a gente sabe aonde pessoas pretas pobres vivem na cidade. Não tem dúvida sobre isso. Mas também existem outras formas de exclusão. Então, exclusão no mercado de trabalho, exclusão de tudo. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, eu acho muito importante também poder refletir sobre quais são as violências racistas que afetam a vida de pessoas pretas, mas também refletir sobre esse projeto que, por exemplo, o Movimento de Mulheres Negras eleva muito, que é o projeto do bem viver. O que é bem viver, né? Bem viver é você poder acessar os seus direitos plenamente, é você não viver do sofrimento, você não sobreviver, entendeu? É você poder pensar em outras coisas que não sejam racismo. É você poder viver uma lógica diferente, entendeu? É você poder dar um passo à frente. E quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que é um pouco sobre isso. Tem uma pegada
econômica, de qual é o lugar que pessoas pretas ocupam no mercado de trabalho, quando a gente reflete sobre trabalho informal, quando a gente reflete sobre desemprego, onde que essas pessoas estão? Majoritariamente, essas pessoas são pessoas pretas, as mais afetadas. E aí, por exemplo, a gente pode aterrissar de novo na nossa realidade atual e pensar recuperação econômica à luz da pandemia, né? Quem são as pessoas priorizadas para esse processo de recuperação econômica, quando a gente começar a sair de tudo isso, chave de só sobreviver e poder concretizar outros projetos possíveis de sociedade, assim, uma outra lógica de existência, de vivência. Então, eu diria que os pilares da década se traduzem para mim desse jeito. Bom, a segunda pergunta sou eu quem vou fazer. E você já comentou um pouco, né, nessa primeira fala, um pouco sobre isso. Eu gostaria só que você detalhasse um pouco mais, né? Então, assim, existem várias iniciativas da ONU e de outros órgãos internacionais que mobilizam diretamente a elaboração de políticas internas. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Exemplo disso, nós temos a Conferência de Durban, que você mesmo citou, né, que aconteceu em 2001, e a partir dela foram elaboradas várias políticas públicas, como, por exemplo, as políticas de ações afirmativas para a inclusão da população negra em espaços que eram elitizados e majoritariamente ocupados por uma minoria não negra da população. Outro exemplo é a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que aconteceu em Nova York em 66, e a partir dela foi promulgado aqui no Brasil um decreto que determinava o cumprimento integral de todos os compromissos que foram firmados e tal. Então, nesse sentido, eu gostaria, por favor, que você comentasse sobre a importância tanto da ONU promovendo essas iniciativas internacionais, quanto da década, considerando esses princípios e objetivos que você já detalhou bem, mas para a mobilização de pautas no cenário brasileiro em 2021. Maravilha. Eu acho que tem muitas portas de entrada possíveis. Eu entendo que o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, assim como o Sistema Interamericano, né, eu acho que eles cumprem um papel que vai, inclusive, para além, na minha visão, desse lugar de responsabilização para casos concretos de violência racista, né, de violação de direitos humanos. Eu acho que tem uma dimensão colocada na mobilização de órgãos e mecanismos que fazem parte desse sistema e de outros instrumentos, tipo convenções, declarações, nananã, que eu acho que ajudam os movimentos a dar ainda mais visibilidade, sabe, para essas pautas. Então, só para a gente talvez ir nomeando algumas dessas estruturas, a ONU tem, por exemplo, um grupo de trabalho de especialistas para populações afrodescendentes, tem um comitê para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, tem relatoria especial para formas contemporâneas de racismo, fora várias outras estruturas e relatorias e grupos de trabalho e comitês que, de alguma forma, a gente pode mobilizar para, por exemplo, impulsionar um debate público a respeito de certos temas. Então, a gente citou aqui a violência policial. Em algum momento, se é feita uma denúncia formal para um relator especial, isso já gera cobertura da imprensa, isso já gera uma oportunidade da gente, como país, conseguir colocar isso nas nossas prioridades enquanto agenda pública e fazer com que o país converse sobre isso e, mais ainda, fazer pressão sobre as autoridades para que essas autoridades efetivamente reconheçam as suas responsabilidades e os seus papéis para fazer essas violações acabarem. Então, eu entendo que, pensando mobilização, usar dessas ferramentas e dessa grande estrutura do Sistema Internacional de Proteção serviria bastante para isso, para além de ouvir a ONU dizer que o Bolsonaro é genocida, sabe? Além de ouvir concretamente algumas responsabilizações, assim, eu acho que, para mim, tem muito mais a ver com você dar visibilidade, porque, às vezes, o próprio sistema de justiça doméstico vai ter algumas limitações. Seja porque é racista, seja porque, eventualmente, quando vai fazer avançar certas discussões, vai encarar algumas limitações legais, seja porque, enfim, porque o tempo da nossa justiça não é o mesmo tempo da urgência das vidas das pessoas lá de fora. Então, tem muitas coisas aí que fazem com que a mobilização do sistema internacional faça sentido para dar mais visibilidade, mais força para certas articulações, né? E eu, pensando, assim, um pouco esse lugar de onde o Brasil está nisso tudo, eu entendo que, apesar do Bolsonaro negar muitas vezes esses espaços multilaterais, né, ele já falou isso várias vezes,
de que já fez várias críticas à ONU, acusações e tudo mais, mas ainda assim, eu acho que quando certos debates são elevados e colocados na mesa para a comunidade internacional discutir, isso gera um nível de constrangimento internacional que pode servir para a produção de resultados positivos para as lutas que a gente quer ver avançar. Então, ainda que ele negue o lugar dessas instituições, e ainda também que a gente saiba que essas instituições per se também têm vários limites, e que a questão racial também muitas vezes não é central, né, não é prioridade, ainda assim eu acho que vale a pena usar desses espaços para a promoção dessas estratégias, dos movimentos, das organizações da sociedade civil. Então, eu enxergo um pouco o lugar desse debate e a forma de mobilizar a década e outras ferramentas do sistema internacional nesse sentido, para a gente pensar em como visibilizar coisas e fazer com que essa visibilidade constranja as autoridades públicas e faça com que efetivamente elas se comprometam com a transformação. Em relação aos atores dos direitos humanos e da promoção da saúde da população negra, quem você vê como sendo atores chaves na discussão de temas racializados na história do Brasil? De novo, talvez para trazer um contexto, antes de falar dessas pessoas que eu acho que são muito fundamentais, eu queria também começar falando que já existe uma ferramenta muito importante para a gente refletir sobre saúde e população negra, que é o Programa Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Eu acho que ele tem que ser muito celebrado, apesar dos pesares, e entendido como uma ajuda para realmente posicionar esse debate no lugar que ele deve estar, que é central quando a gente fala sobre ciências da saúde, quando a gente fala sobre tudo que se relaciona com esse debate. Então, vale dizer que esse Programa Nacional é uma das poucas políticas públicas que é explicitamente racializada, como eu falei agora mais cedo, do Programa Luz para Todos, do papel da CEPIR, de interseccionalizar as coisas e tudo mais. É muito importante ver esse programa nascer com essa cara, porque isso também tira um pouco do peso, da necessidade de ter que ficar justificando o porquê que é necessário, que é importante. Acho que a política, ela vem e ela dá uma porrada para aquelas pessoas que acham que a gente é capaz de fazer política universal e alcançar todo mundo e resolver os problemas da vida de todo mundo. Não é assim. Eu acho que, pelo menos, a minha opinião é que política pública se faz com base nas necessidades das pessoas. Então, se a gente faz uma política universal, essa política universal ela pode alcançar, sim, várias pessoas e ser positiva, se ela se propor a um impacto social, político, relevante, econômico. Mas, por outro lado, se você universaliza demais, você esquece dessas especificidades, e aí, de novo, se tratando de um país como o Brasil, com 56% da população preta, não dá para a gente não falar sobre as especificidades vividas em questões de saúde por essa população, né? Então, eu acho muito importante destacar isso. Também destacar o que Stephanie falou sobre a política de ações afirmativas, a política de ensino da história brasileira nas escolas, que é isso, são alguns ainda poucos exemplos, porque eu entendo como um grande contexto de violações sistêmicas dos nossos direitos e que exigem, acho que colocam para a gente essa urgência da gente conseguir racializar todos os debates sobre política pública. E eu acho que um outro elemento importante sobre a política, o Programa Nacional, é que ela é fundamental não só porque ela se estabelece a nível do governo federal, né? Que ela tem esse elemento de isso nasce do governo federal e isso se torna uma diretriz para estados e municípios. Não é que a cidade do Rio de Janeiro criou um programinha ali e aí, de alguma forma, isso pode inspirar outros. Não, o governo federal dizendo que existe um programa e esse programa deve embasar a forma como a gente pensa essa questão em outros níveis de cada ente federativo. Mas eu acho que, além de tudo isso, além dessa importância fundamental, ela vai adensar algumas reflexões sobre as necessidades específicas dessa população. Então, vai falar sobre quais são os indicadores de óbito precoce, de mortalidade materna, de mortalidade infantil, de doenças crônicas específicas, de doenças infecciosas, vai falar sobre anemia falciforme, hipertensão, tuberculose, diabetes, vai trabalhando sobre todos esses eixos. E, além disso, que eu acho também é muito importante, ela também vai tocar na dimensão de como o racismo estrutural se expressa no acesso à saúde e na forma como se dá a prestação de serviços no sistema público de saúde. Então, tem muito esse elemento que é importante, que é o elemento formativo dos servidores,
que ainda está muito longe de ser o ideal, mas que eu acho que a política propõe aí passos importantes, passos interessantes para a gente refletir sobre propostas. Acho que pensando para além disso, tem uma outra coisa que é muito importante, que é o fato da política ter nascido em 2009, mais ou menos, acho que ela nasceu por decreto ou portaria, não lembro exatamente, lá em 2009, e ela vai enfrentar esse desafio, que ao mesmo tempo tem um lado positivo de estar no governo federal, é uma diretriz para o Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo precisamos de comprometimento político das lideranças locais para que programas correlatos de saúde integrada à população negra se incorporem nos estados e municípios, né? Porque sem isso não vai sair do papel. Então, também tem uma coisa de priorização dessa agenda. Não sou especialista na análise orçamentária sobre o programa, mas eu imagino também que devam ter vários desafios a respeito de priorização orçamentária para esse tipo de coisa ser implementada. E aí, recentemente, há uns 2 anos, a Gênero e Número fez um diagnóstico muito importante, eu acho, que fala exatamente sobre isso, e apontava que só 28% dos municípios no Brasil tinham efetivamente incorporado o programa, o que significa que ainda há muito o que fazer. Isso que ela nem fala a nível dos estados e tal, mas ainda tem muito o que fazer. Bom, acho que é um pouco isso. Eu ia fazer um pouco esse diagnóstico geral. Acho que vale a pena, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, passar para essa reflexão sobre os atores específicos. E aí, eu até conversei com alguns de vocês sobre eu não ser da área da saúde, eu sou do direito, tenho a minha militância aí, navego por esses universos e sei de algumas pessoas, acho que a principal delas que eu destacaria é a Jurema Werneck, né? Jurema, que hoje é diretora executiva da Anistia Internacional, a minha antiga chefa, uma das fundadoras de Crioula, que é essa organização, para quem não conhece, essa organização negra que trabalha fundamentalmente as agendas de direitos para mulheres negras. Jurema vem da área da saúde, é formada em medicina, tem um papel fundamental para a pavimentação dessas reflexões no âmbito da academia. E eu também li alguns artigos da Jurema sobre isso, apontando realmente esse esvaziamento da produção de conhecimento científico nesse campo, especialmente quando a gente fala sobre a interseção entre gênero e raça. Então, como a análise sobre o lugar de mulheres negras na discussão sobre ciências da saúde é invisibilizado, é pouco priorizado, recebe pouco investimento, e sobre como a gente deve fazer avançar esse tipo de reflexão dentro das ciências da saúde. Eu acho que é uma pessoa fundamental para a reflexão sobre esse tema e sobre os movimentos negros no Brasil. Acho que os movimentos no Brasil cumprem um papel muito importante no geral, assim. E aí, pensando sobre esse contexto que a gente está vivendo agora, ao mesmo tempo que a gente fala sobre acesso à saúde e tudo mais, a gente não pode esquecer da pandemia e de tudo que a gente está vivendo hoje e de como os movimentos negros são importantes em várias frentes, seja para lutar por comida na mesa das pessoas, seja para lutar por auxílio emergencial para todo mundo, que seja suficiente para uma pessoa sobreviver com uma família grande, de periferia, seja para ajudar as pessoas nos territórios que mais precisam, a se informarem a respeito de quais são as práticas de prevenção, o que precisa ser feito. Mas ainda assim tem muita coisa que a gente sabe que o movimento negro não vai dar conta de fazer, que é a desigualdade abissal que a gente vive, como isso afeta as populações pretas nas periferias. E aí, como que dá para a gente falar para as pessoas higienizarem as mãos todos os dias, o tempo todo, se às vezes não tem nem água encanada, se às vezes o saneamento básico não chega para certos territórios. Ou mesmo da gente falar sobre usar as máscaras adequadas, de saber que tem que ser a PFF2, assim, assada, não sei o quê, mas as pessoas mal têm dinheiro para comprar comida, vai ter dinheiro para ficar gastando com máscara, que é reutilizável, que joga fora. Enfim, acho que tem muitas coisas assim que o movimento negro tem alavancado nesse momento, e eu destaco a Coalizão Negra por Direitos como um grande vetor de muitas dessas lutas, mas tem muitas outras frentes que eu acho que vale a pena acompanhar, que dão conta dessas reflexões. Para fechar, eu também destacaria a reflexão sobre política de drogas e sobre um outro eixo que não é normalmente tão destaque assim no debate público, que é essa lógica da redução de danos. Então, tem algumas organizações negras, e eu destaco a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que
faz um trabalho muito importante de reflexão, de proposição, de ações concretas que são voltadas para a redução de danos e para reposicionar a discussão no Brasil a respeito da política de drogas, que, no fundo, acaba sendo essa política que visa uma guerra contra pessoas pretas, não uma guerra contra as drogas, mas sim uma guerra contra pessoas negras de periferia. Se as drogas fossem um problema, essa guerra estava espalhada pela cidade inteira, né? Então, não é sobre isso. Se fosse sobre isso, a coisa estaria num lugar muito diferente. Então, acho bacana, pensando no eixo de saúde, essa dimensão de redução de danos e como a galera também está querendo ressignificar o debate sobre uso de drogas e sobre esse outro viés, que é o viés do consumo, e não só o viés da violência letal, das operações policiais, enfim, acho também interessante levantar esse ponto. Bom, Lígia, você tem muita coisa para falar, eu acho incrível que você faz conexões assim bem interessantes sobre desde o macro até o micro. Acho que tem uma coisa que me chamou bastante atenção na sua fala, de pensar realmente da potencialidade e da dificuldade da regionalização da política, né, da política nacional de saúde integrada da população negra, os desafios, né, que está permeado, né, nessa política que está no âmbito federal, mas que precisa de uma adesão municipal, enfim, implementar a política e monitorar a política, e também isso que você trouxe muito bem, da ciência e do ativismo, né, desses atores que estão no meio do ativismo racial, do movimento negro, mas que também estão dentro da ciência, publicando artigos, fazendo pesquisas, enfim. E aí, o que nós gostaríamos de saber de você é se atualmente como que está a agenda dos direitos humanos no Brasil e como que você vê a saúde sendo usada como uma das formas de promoção dos direitos humanos para a população negra aqui do nosso país. Então, eu acho que a agenda de direitos humanos do Brasil hoje, ela enfrenta muitos desafios. E eu diria que talvez o maior deles seja o fato de que ascendeu um projeto autoritário, um projeto censor de poder, a partir de 2018, especialmente com toda a onda bolsonarista, e de lá para cá eu acho que muito se deteriorou. Eu também não vou ser a crítica e dizer que não existiam problemas antes da gestão Bolsonaro. Eu acho que já existiam problemas. Eu acho que a reflexão sobre militarização era uma reflexão extremamente fraca, uma reflexão que trazia muitos problemas e que impactava a vida de pessoas pretas marginalizadas de várias formas, que tinham muitas coisas que a gente poderia apontar como problemas das últimas gestões. Mas eu acho que é muito importante a gente destacar a política bolsonarista, porque ela tem um caráter, assim, que eu acho que ela permeia vários níveis, se a gente for parar para pensar nos impactos negativos e de longo prazo, que não vão se limitar só a esse mandato Bolsonaro. Se ele não for reeleito ano que vem, ainda assim tem muita coisa para se reconstruir. E a primeira coisa que eu destacaria é um impacto narrativo, que se conecta um pouco com uma dimensão mais cultural. Então, eu sinto que o Bolsonaro, quando ele chega no poder, ele traz com ele todo um discurso de violência, todo um discurso de desigualdade, de discriminação, que vai tocar populações quilombolas, que vai tocar populações favelas e periferias, que vai tocar pessoas negras em várias classes sociais, eu diria, de muitas formas. Antes mesmo do Bolsonaro se tornar presidente, ele já era uma pessoa extremamente racista, extremamente homofóbica, ele já era uma figura política de tensionamento e de polarização. E eu acho que quando ele assume a presidência da República, essa lógica de precarização e de polarização, ela se aprofunda em níveis assim absurdos. E eu acho que não à toa estamos onde estamos hoje, dada toda essa crise institucional, política, que foi gerada por essa gestão, porque eu acho que existiam muitas formas de lidar com a pandemia e é óbvio que ninguém tinha fórmula mágica, porque ninguém via isso chegando desse jeito, com essa magnitude. Já viu muitas pessoas estudando sobre novas crises, novas epidemias e tudo mais. Já é, por exemplo, também um indicativo de que essa não vai ser a última pandemia que a gente vai viver nos próximos anos, nas próximas décadas, que outras pandemias podem vir a surgir também, outros contextos como esse, a gente tem que estar melhor preparado. Sim, tem um quê de novidade no que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que
a partir do momento que a gente tem um governo federal e que a gente tem, em muitos lugares do Brasil, governos estaduais e municipais que estão alinhados a um discurso, que é um discurso de violência, que é um discurso de minimizar os problemas da população, de minimizar as vidas das pessoas, a gente vai ter, a longo prazo, não só essa lógica, os resultados desses genocídios que a gente está vivendo, né, dessa negligência em absoluto dos poderes constituídos para dar conta de tudo que está acontecendo, mas também uma coisa cultural do que significa você ter um presidente que fala abertamente de forma racista contra populações quilombolas, que coloca a Fundação Palmares no lugar que a Fundação Palmares está hoje, que faz com que nega o racismo no Brasil, abertamente já negou o racismo no Brasil. O vice-presidente fez a mesma coisa, falou para a gente parar de ficar se comparando aos Estados Unidos, porque lá o negócio é sério e aqui a gente está de mimizado. Então, assim, eu acho que tem um campo narrativo que eu acho que é muito importante e que não tem só a ver com a existência ou não de política pública, tem a ver com a cabeça das pessoas. E, assim, isso impacta qualquer reflexão sobre eleições, isso impacta a forma como a gente se relaciona em sociedade, isso faz com que se encorajem as pessoas a serem violentas e a expressarem o seu racismo com o maior conforto, com a maior segurança do mundo, porque elas sabem que nada vai acontecer com elas. E porque elas sabem que, no fundo, esse sentimento ele sempre existiu no Brasil. E aí é um equívoco, né, de muitos da nossa parte. Eu já acho que tive em muitos momentos em posições diferentes, mas já falei por várias vezes que o racismo no Brasil é velado. Mas se o racismo no Brasil fosse velado, a gente não tinha 25 pessoas mortas numa favela. De novo, eu vou repetir, porque eu acho que isso é uma notícia de hoje, uma notícia de agora, no Jacarezinho, mas eu acho que ela repercute na nossa história. Não é a primeira chacina que acontece, não é o primeiro grande grupo de pessoas negras que é assassinado de forma brutal, e não é a única expressão de violência que existe para nós, enquanto pessoas pretas. Se a gente for falar sobre genocídio, a gente vai falar sobre as pessoas que morrem nessas operações, mas também de tantas pessoas que estão morrendo agora na pandemia, por exemplo, porque tem que sair para trabalhar, porque não tem nenhum apoio e tem que pegar transporte lotado, sabe? E vai ganhar um salário de miséria para voltar para casa, para não ter o que comer e para ter que ficar confinado numa casa de um cômodo só, entendeu? Então, quem são essas pessoas? De novo, não tem como desconectar a questão social da questão racial, né? Eu acho que quando os nossos governantes, quando as nossas lideranças políticas desdenham dos impactos da pandemia, por exemplo, ou desdenham dos impactos da desigualdade estrutural do nosso país, eles estão desdenhando da vida de pessoas pretas. E eles estão empurrando a maior parte da população preta do país para esse contínuo lugar de lutar pela sobrevivência, né? E aí a gente volta naquela coisa da década de, a gente queria falar de outros negócios, a gente queria... Mas não dá, entendeu? Não dá para falar, porque a gente não falar sobre isso agora, quem é que vai priorizar isso pela gente? Né? E aí, já que a gente está falando sobre direitos humanos e o lugar que essa discussão ocupa, eu acho que a gente poderia abordar de várias formas esse tema. Desde o debate sobre democracia, direitos humanos, clima, cultura, enfim, eu acho que tem muitas coisas para a gente abordar, mas eu acho que, no geral, o que eu destacaria é a importância não só da gente pensar em formas de fortalecer, se articular, se organizar entre nós enquanto pessoas negras no Brasil, de fortalecimento dos movimentos sociais, dos movimentos negros, mas, por outro lado, também colocar uma responsabilidade sobre o campo progressista, branco, que tem o poder, e aí vai ser o poder dentro dos partidos, é o poder dentro das organizações da sociedade civil, porque a maior parte dos diretores de ONG hoje é branco, é progressista, tem visões que não são Bolsonaro, mas ainda assim reproduzem violências raciais bizarras, que a gente não espera que venha desse campo. Então, acho que, especialmente uma provocação para pessoas brancas que se colocam nesse lugar de aliadas, assim, e que promovem a agenda de direitos humanos no Brasil, eu acho que tem que cada vez mais assumir essa responsabilidade. Não é sobre nós. Porque eu também falo isso várias vezes. O racismo, ele não é uma coisa que a negritude, que a população negra quer fazer avançar. O racismo, ele existe porque existe um sistema desigual de poder e a branquitude continua fortalecendo esse projeto. Então, e aí, mesmo que essa branquitude diga, eu sou aliado, eu
acho que isso é um problema sério e tudo mais. Se essa branquitude se ausenta dos debates, quando realmente interessa, quando ela não toma a decisão necessária para dar espaço para pessoas pretas participarem de processos de tomada de decisão, quando essas pessoas brancas invisibilizam ou tiram a relevância do debate racial sobre qualquer tema que a gente esteja falando no Brasil, essa pessoa não é aliada. E ela tem que entender que se ela não mudar essa prática, essa postura, ela não está contribuindo com nenhum projeto diferente de país. Vai ser só o poder da branquitude progressista, né, que vai virar o jogo e vai acabar com o autoritarismo, mas, assim, esse projeto progressista é um projeto para quem, feito por quem. Então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre direitos humanos, é muito importante a gente trazer a reflexão também para esse lugar de como que a gente entende o papel dos aliados, como que a gente entende o papel de protagonismo de pessoas pretas, e como que também a gente entende como que a gente barra esse projeto autoritário de poder. Ele não pode vencer mais uma vez. E não é só sobre o sistema eleitoral, sobre as eleições de 2022, sabe? É sobre o que a gente pensa enquanto sociedade. A gente precisa entender o que a gente quer. Não é um projeto de curto prazo, é um projeto de longuíssimo prazo. E que vai ter a ver com a gente reconhecer todas as desigualdades da sociedade brasileira e dar espaço para pensar em respostas efetivas, reais, para todo mundo que precisa. Porque se não tiver isso, a gente vai ter talvez o fim de um projeto autoritário como está colocado hoje, mas a construção de um novo projeto dito progressista que não incorpora essas dimensões nas suas reflexões, nos seus diagnósticos. Então, é progressista até a página 2, sabe? Então, eu fico pensando um pouquinho e acho que hoje o debate está colocado dessa forma, no campo de direitos humanos. Como que a branquitude progressista tem que reconhecer seu papel, como que pessoas negras têm que ser fortalecidas e como que a gente tem que fazer avançar as nossas principais agendas. É pela vida, pela saúde, é por educação, é por transporte de qualidade, saneamento, é acesso à cultura, é o bem viver, né? É isso que deveria ser o grande projeto. Nossa, eu tô aqui, a cada palavra sua vem assim um arrepio diferente, um sentimento que me acessa, né? E até comentar um pouco e retomar a questão da política, né? Acho importante a gente lembrar que temos um episódio, né, com a nossa convidada Camila, que falou lindamente, né, sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Acho que fica um material de sugestão para quem ainda não ouviu, ouvir e complementar essa aula, né, que eu posso chamar, essa conversa aqui, né, que a Lígia está nos dando, desse panorama incrível que, aliás, incrível é a maneira que você fala, mas o panorama, assim, sombrio que a gente tem vivido, né? E, assim, eu acho que a minha próxima pergunta, ela vai de encontro totalmente com a sua resposta, né? Porque a gente sempre ouve, né? Ah, o que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer, né, para somar na luta e tudo, né? E eu te pergunto, né, como você enxerga, né, e como você vê, assim, o papel dos cidadãos e das organizações públicas, privadas, né? Como essas organizações podem ajudar a década, ajudar na construção, na verdade, né, na construção dessas diretrizes da década, enfim. E como o terceiro setor impacta nos direitos humanos e da população negra no Brasil? Eu acho que é uma ótima pergunta, e a primeira coisa que eu recomendaria é que acho que todo mundo que tem interesse em fazer avançar a agenda racial no Brasil, que se aproprie do plano de ação da década internacional. Eu acho que ele não é um plano perfeito. Eu acho que ele é um plano que não dá conta de vários detalhes, de várias experiências e particularidades brasileiras, como a gente falou. É um documento que ele abrange demandas globais. Se chegou a esse documento final para que, de alguma forma, a gente tenha um marcador comum aí para refletir sobre políticas, para refletir sobre resposta institucional. Mas eu acho que ele é um documento que, é pouco acessado, é pouco visibilizado no Brasil. Acho que as Nações Unidas e os escritórios de país e de região, por exemplo, poderiam dar um pouco mais de fôlego para promover esses debates. Acho que até então existe uma campanha que eu acho que chama Vidas Negras pela ONU Brasil, mas ainda assim existe uma falta, eu acho mesmo, de articulação ao redor do que a década significa e como a gente pode incorporar isso a nível nacional, a nível doméstico.
E eu entendo que se apropriar do plano de ação da década é fundamental. Como eu falei, ele traz muitas provocações concretas do que fazer. E eu acho que, em cima daquilo, todo mundo que tenha interesse em refletir sobre isso, seja um cidadão, seja um indivíduo, um ativista, seja um movimento, seja uma organização não governamental, sejam os estados, os governos, eu acho que é preciso ler esse plano, refletir sobre o contexto nacional e, de uma forma coordenada, construir espaços para diálogo a respeito desse plano, porque eu sinto que o que falta é, de alguma forma, se fazer espaço. Um orçamento que sem dinheiro não se faz nada, né? Não é só sobre roda de conversa, GT e não sei o quê. Tem que ter o recurso colocado ali para que essas políticas consigam sair do papel, mas também uma vontade política e um espaço para a construção desse tipo de diálogo que vai ali resultar em políticas públicas mais concretas, em respostas institucionais mais efetivas. Eu sinto que o que a gente precisa é um pouco disso, é um pouco dar espaços para troca e reflexão a respeito da década, que se baseiem nesses documentos mais concretos e que ajudem a promover soluções possíveis. Porque é curioso, assim, apesar da década ser anunciada, ser declarada pelas Nações Unidas, que entendo como uma instituição que alcança muita opinião pública, de alguma forma, o debate específico sobre a década internacional acabou se invisibilizando, o que eu acho que também é um sinal político, né? De por que se invisibiliza a década internacional e outros temas não necessariamente caem nessa invisibilidade. Mas, ainda assim, eu acredito nisso. Eu acredito que a gente, enquanto sociedade, a sociedade civil, poderia se apropriar mais dos documentos e usá-los mais para proposição de políticas públicas. Porque sinto que, em muitos casos, não é muito sobre reinventar a roda, é muito se apropriar daquilo e fazer pressão e fazer com que as autoridades implementem aquele negócio, entendeu? Não é muito sobre elaborar muito e tudo mais. Tem umas coisas muito concretas, tipo, eu tive um encontro com juízes há um tempo atrás, e eu estava falando exatamente sobre a década internacional. E eu ficava lendo, eu li de novo todas as recomendações da década e tinha umas coisas assim muito concretas, do tipo, cara, a gente tem que tomar cuidado com condenações que não reforcem o racismo. Uns negócios assim que é quase óbvio para alguns de nós, mas para outras pessoas não é nem um pouco óbvio, que eu acho que podem ajudar a promover discussões importantes. Então, sei lá, que a década possa ajudar a promover dentro do sistema de justiça reflexões importantes a respeito do papel desse sistema, que a década possa promover, para quem discute saúde também, qual é o lugar do SUS, como fortalecer o Programa Nacional, para quem discute educação, como fortalecer as ações afirmativas, como fortalecer a Lei 10.639, para quem debate segurança pública, como é que a gente promove ações mais poderosas, que protejam a vida das pessoas, que minimizem operações policiais, que repensem esse lugar da polícia na nossa sociedade, que possam configurar, se desenhar outras respostas aos temas de segurança, enfim. Eu acho que é possível, só que eu acho que não tem muita divulgação. Então, eu sinto que talvez provocar as pessoas a se apropriar dos documentos seja o primeiro passo, assim. Nossa, excelente. Eu acho que essa sua resposta traduziu bastante, assim, também o nosso sentimento. Mas agora queria mudar um pouquinho, né, a direção da conversa e queria saber de você, né, o que você fez no Fellow, o que é, né, o Fellow da década e como foi essa experiência para você. E para as pessoas que têm interesse em participar, onde elas podem buscar mais informações sobre o Fellow, falando dessa divulgação, né? Eu acho que a gente também tem que aproveitar esse nosso papel de comunicador e fomentar, achar essas pessoas que são tão potentes quanto você, para também terem acesso a essa oportunidade incrível que foi o Fellow. Eu acho muito importante falar sobre esse programa, assim, porque ele é um programa, e aí falando já de uma perspectiva um pouco mais pessoal, que me trouxe uma outra camada de reflexão sobre a vida e sobre o ativismo. Eu acho que, normalmente, nós somos provocados ou somos empurrados a pensar que, a gente não tem poder para transformar as coisas, e dois, que os nossos problemas só se resumem às nossas comunidades ou ao nosso país. Eu acho que a década, a possibilidade de participar do programa de apoio, né, do fellowship da década internacional, me permitiu
trocar muitas experiências com pessoas que vivem, acho que experiências que são diferentes, mas que tem algum fio condutor comum ali, que se relacionam à discriminação racial. E aí, nessa experiência, eu pude conhecer pessoas que estavam vivendo em diáspora, mas que são de África, por exemplo, pessoas que são negras, mas que não necessariamente são da África e que vivenciam essa realidade afrodiaspórica de um outro lugar. Eu passei a refletir muito mais sobre processos migratórios, por exemplo, passei a refletir muito mais sobre solidariedade internacional e passei a entender que existem muitas ferramentas. O que eu acho que a gente precisa é cada vez mais se apoderar dessas ferramentas e dar sentido para o que a gente está querendo construir. E o fellowship ele foi uma oportunidade para mim de me entender, não só como indivíduo que poderia construir essas reflexões necessárias sobre o meu país, mas também construir essas pontes possíveis de solidariedade e de fortalecimento internacional mesmo com outros movimentos ao redor do mundo. Eu acho que essa oportunidade ela ajuda a gente a enxergar fora das nossas caixinhas, e não que essas caixinhas não sejam importantes. Eu acho que é muito importante estar muito atento e promover essa sensibilidade a respeito do que acontece ao nosso redor e do que a gente quer promover transformação. Mas eu acho que é também muito interessante pensar que o racismo ele vai para além, ele extrapola as fronteiras. Ele configura como um processo mesmo global. Assim. Quando a gente fala de supremacia branca, a gente está falando sobre algo que afeta pessoas que são minorias raciais no mundo inteiro, em especial pessoas negras. Então, quando a gente pensa especialmente assim, América Latina, Brasil e tal, eu acho que tem muito isso, e o próprio continente africano de muitas formas. Então, eu sinto que foi muito legal para abrir a cabeça e para enxergar para além das fronteiras nacionais, para além dos debates no Brasil e sobre como a gente pode melhor se coordenar com esforços em outras partes do mundo. E eu acho que a outra coisa, obviamente, por se tratar de um programa das Nações Unidas, é que isso permitiu que a gente tivesse um contato muito mais real com essas ferramentas. Então, a gente conheceu vários relatores especiais, a gente conheceu vários grupos de trabalho, comitês, a gente acompanhou sessões, encontros regionais, encontros com ativistas. Foi uma experiência muito catártica. Eu acho que ela permite que a gente consiga se pensar muito maior do que às vezes a gente acha que é. E aí, assim, por um lado, eu encorajo muitas pessoas para que apliquem para participarem do fellowship, que vai até 2025, que é o marco da década final, né? E acho que vale muito a pena, é uma experiência que eu encorajo todo mundo a viver e se jogar e tentar e buscar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o fellowship tem uma grande limitação, que é a barreira da língua. A gente sabe que muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, não falam inglês. Isso é uma coisa assim que já exclui de cara várias pessoas na América Latina, por exemplo, que não podem fazer parte disso. Então, eu acho que é muito importante, mas eu acho que, mais do que isso, é importante que as pessoas conheçam a década pelo que ela oferece, pelas ferramentas que ela traz, e para pensar poder a partir do ativismo, sabe? Eu não acho que é todo mundo que vai conseguir acessar o fellowship, apesar de achar muito importante encorajar as pessoas a se inscreverem, mas eu acho que todo mundo consegue acessar as ferramentas da década, porque tem muitos documentos traduzidos, tem vários materiais interessantes que eu posso até compartilhar com vocês, que ajudam a entender melhor o que a década é, como ela funciona, e como se apoderar dela, mas eu acho que a gente precisa se apropriar, porque sinto que talvez essa falta de apropriação por parte de algumas pessoas se dê pelo fato de que elas não se enxerguem nessa posição, de tipo, o que eu vou impactar? Eu estou pegando um negócio da ONU, que não tem nada a ver com a minha realidade, que não sei o quê e tudo mais. Talvez eu acho que a década internacional possa servir para a gente entender o nosso próprio poder e nos munirmos com ferramentas que ajudem a gente a fazer o que a gente quer fazer e a promover as transformações que a gente quer ver acontecer. Ainda nas nossas gerações, vamos torcer. Enfim, acho que voltando nisso de encorajamento das pessoas a fazerem parte da década, tem esses limites, são grupos pequenos de ativistas que são selecionados, mas para todas as pessoas que tiverem interesse em participar, é só acessarem as redes
das Nações Unidas, porque anualmente eles divulgam uma chamada aberta para as pessoas se inscreverem. Não tem uma data específica onde isso acontece, mas eu chutaria que no primeiro trimestre de cada ano vale a pena dar sempre uma consultada e ver e tudo mais. Talvez seguir a página da ONU Brasil, por exemplo, para ficar atento a essas oportunidades, vale a pena. E é isso, eu encorajo todo mundo que tenha interesse. Eu acho que é uma experiência muito incrível, uma experiência em que você viaja para um outro país, em que você conhece também. Para quem não teve muito essa oportunidade, na época eu não tinha viajado tanto, isso também foi muito legal, né? Você ser exposto a outras coisas, a uma outra realidade, a outras culturas. Então é um pouco isso, assim. Acho que é uma experiência incrível que todo mundo tem que ter. Nossa, Lígia, é incrível. Assim, eu já procurei bastante sobre o Fellow, eu tenho vontade de fazer. Não sei se talvez dentro para um estudante de um curso da saúde, até lá já estarei formado, né? Não vi muito, não sei se ainda eles aceitam tão bem profissionais da saúde ou são mais profissionais da área de direitos humanos especificamente, né? Mas enfim, eu tô pensando, né, em fazer. E por último, tenho a responsabilidade aqui de fazer uma provocação para você, mas é uma provocação positiva, claro. Aqui na Faculdade de Medicina, o movimento negro viu uma oportunidade bem grande de pautar demandas da população negra por meio de uma comissão mista de ética e direitos humanos, que é conhecida aqui na faculdade como NED. E aí, desde então, surgiram novas oportunidades de implementar medidas antirracistas na política institucional aqui da Faculdade de Medicina da USP. E aí, sendo essas medidas antirracistas na sala de aula, nas temáticas de pesquisa, enfim, em diferentes ambientes. Já internacionalmente, a gente sabe que, principalmente nos Estados Unidos, as universidades adotam políticas, né, e condutas antirracistas mais do que as universidades brasileiras. Até na produção científica, a gente vê que, por mais que lá a população negra não tenha um número tão expressivo quanto aqui no Brasil, a comunidade científica produz muito mais artigos sobre a relação do negro na saúde, nos direitos humanos, enfim, questões raciais, em todas as relações raciais da sociedade. E hoje a gente discutiu que o racismo está presente em todas as relações do negro brasileiro e que, em diferentes formas, o racismo é o principal problema que impede o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, sendo esse panorama da nossa faculdade e da sociedade brasileira, eu te proponho uma provocação que, para a gente, é muito desafiador também. Se você pudesse apontar uma estratégia de combate ao racismo na saúde, qual que seria essa estratégia? Maravilha. Bom, eu pensei em muitas coisas e eu acho que a que mais me mobiliza a pensar e a provocar vocês imagino que já é um tema para vocês, na verdade, que não é nada novo, mas que o racismo, dentre outras coisas, ele se combate com práticas informadas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não dá para a gente pensar em enfrentamento ao racismo, e aí pode ser na saúde, pode ser em outros lugares também, mas não dá para pensar em enfrentamento ao racismo, ainda mais quando se trata de ciência, né? Sem diagnóstico, sem pesquisa, sem produção de conhecimento, que ajude a gente a entender cada vez melhor como essas coisas se expressam nas diferentes áreas. Então, assim, no campo da saúde, de novo, é importante a gente falar do Programa Nacional de Saúde Integral, mas eu acho que isso não tira a relevância de que do papel da universidade, que as universidades encorajem a produção de conhecimento científico nesse tema nas áreas de ciências da saúde. E aí, citando mais uma vez a Jurema, que escreveu um artigo muito bom em 2016 sobre o tema de racismo estrutural e população negra, ela, dentre outras coisas, fala o quanto que é inexpressivo esse debate e como o tema praticamente não é incorporado nos currículos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação em saúde, dadas algumas raras exceções. E aí, quando ela falava sobre esse assunto, ela apontava como que ainda, apesar de eu acho que já ter crescido o número, por exemplo, de pessoas negras nesse espaço, e vocês estão aqui para provar que é possível construir narrativas diferentes,
ainda assim a gente sabe que isso não é uma grande prioridade e que, na maior parte dos casos, o tema de saúde da população negra é ignorado por grandes pesquisadores da área, por profissionais de saúde no Brasil, inclusive. E eu acho muito legal, o legal desse artigo, que ele não é muito longo, mas ele, nesse trabalho, a Jurema traz algumas provocações que têm um pouco a ver com a reflexão sobre esses processos de formulação de conceitos que sejam relevantes, que possam dialogar com os movimentos sociais e com os especialistas na área de saúde, que essas informações possam ajudar a subsidiar outras pesquisas, a formulação de política pública. Então, acho que, para pensar transformação no campo de saúde, eu acho fundamental que a gente fortaleça uma dinâmica que eu acho que já existe, se a gente pensar, por exemplo, a relação entre o papel dos intelectuais negros nos movimentos negros, a gente pensar em Lélia Gonzalez, Abdias de Nascimento, tantas pessoas históricas que fizeram o movimento acontecer e que ainda levam o movimento à frente no Brasil. Eu acho que é fundamental que a gente siga formando e fortalecendo produção de conhecimento científico no campo da saúde, especialmente por parte de pessoas negras, porque eu acho que isso não só dá sentido para o que essas pessoas produzem, isso está muito relacionado para muitas dessas pessoas com as suas próprias vidas, com as suas próprias vivências, e falar das próprias vivências na academia ainda é muito tabu. Eu sinto que tem várias áreas, até fora do campo científico, por exemplo, nas ciências sociais, é uma coisa muito provocada, de que você está falando sobre uma coisa que é um objeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, é uma coisa que te toca pessoalmente, isso é um problema. Por que isso é um problema? Por que a gente não pode falar sobre coisas que nos atravessam? Porque, no fundo, é isso que, para muitos de nós, dá sentido ao que a gente está querendo falar, construir. Então, enfim, eu acho que tem que ser encorajado e não reprimido. E eu acho que é isso, eu acho que as universidades, especialmente as faculdades de medicina, mas outras do campo da saúde, têm cada vez mais que criar núcleos de pesquisa específicos sobre o tema, possam promover atividades como vocês com certeza vão promover, como a gente já conversou agora, que possam fazer de novo aquela provocação sobre o papel da branquitude em tudo isso. Então, acho que trazer muitas agendas que são agendas que deveriam ser mais relevantes, mas que ainda assim são invisíveis, como a Jurema falou. Ela falou lá em 2016, mas eu imagino, da minha ignorância sobre esse campo, que ainda assim isso não é uma questão central. Não à toa estamos aqui conversando sobre isso. Quero muito... inclusive, celebrar vocês por se articularem, por estarem promovendo essa discussão e fazerem com que ela chegue em mais pessoas. Então, acho que é isso. Boa. Ai, Lígia, foi maravilhoso o episódio, eu adorei, foi incrível, de verdade, você trouxe várias referências muito importantes. Então, a gente vai ficando por aqui. Lígia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação. Eu tenho certeza que você contribuiu muito para o crescimento de cada um de nós e das pessoas que vão ouvir o podcast também. E Larissa, Rafael, muito obrigada também, foi muito bom ter vocês aqui hoje. E a gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo episódio, pessoal.